Uma boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos novamente para estudarmos esta obra, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Felizes por estarmos num ambiente favorável à nossa meditação, à nossa elevação de pensamentos, amparados pelos bons espíritos, na companhia desses amigos espirituais que também estão procurando se esclarecer, assim como nós, aprendendo com as luzes da doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Vamos fazer a nossa prece com muita confiança nesses amigos, nesses missionários da luz que estão prontos a nos auxiliar. Elevemos nossos pensamentos com muita confiança. Senhor Jesus, nós aqui estamos felizes por mais uma oportunidade neste ambiente de paz e de luz, na companhia dos nossos mentores espirituais, agradecidos por esta obra que tem nos ensinado muito, Senhor, pedindo que nos ajude a guardar conosco estes ensinamentos para que possamos ser bons trabalhadores, bons servos na seara espírita. Que a tua paz e o teu amor permaneçam em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus. E nós vamos começar dando sequência, na verdade, porque estamos no roteiro 2 do programa fundamental do módulo 2, a codificação espírita. Roteiro 2 trata sobre Allan Kardec, o professor e codificador. Nos estudos anteriores nós vimos as primeiras manifestações físicas, como que foi despertado no meio espírita, ou melhor dizendo, antes da codificação já havia esses fenômenos. Mas nós vimos também como Allan Kardec começou a perceber e a conhecer esses fenômenos. Em Heidesvig, com as irmãs Fox, vimos sobre as mesas girantes, as influências que Allan Kardec teve dos seus companheiros de estudo, e nós então hoje teremos notícias e desempenho da missão de Allan Kardec. Em 12 de junho de 1856, pela mediunidade da senhorita Aline C., o professor Rivaio
dirige-se ao Espírito Verdade com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado. Missionário-chefe da nova doutrina. Estabeleceu-se então o diálogo que segue. Pergunta Allan Kardec ao Espírito Verdade: Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu... Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. Nós estamos vendo aí a humildade que Allan Kardec trata. Aliás, todo missionário, todo espírito que vem com uma missão aqui na Terra, ele tem essa virtude como uma marca, como sobressai na sua personalidade, não é? Porque outros espíritos haviam comentado com ele que ele seria o missionário-chefe da nova doutrina. E ele ficou em dúvida, porque a responsabilidade é muito grande, a obra é muito imensa, e ele não se sentia com essa capacidade. Ele achava que existiam outras pessoas capazes de desempenhar essa missão. E então, nessa oportunidade de comunicação com o Espírito Verdade, ele fez esse questionamento. Gostaria de saber do que o Espírito Verdade pensa sobre essa afirmação, que ele seria o missionário-chefe da nova doutrina. E então vamos ver agora a resposta do Espírito Verdade. Confirmo o que foi dito a você. Confirmo o que te foi dito. Mas recomendo-te muita discrição se queres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se.
ela somente pode justificar-se pela obra realizada. E tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Vejamos então que nesta resposta está se confirmando o que Allan Kardec tinha sido informado, que ele trazia esta missão, esse compromisso de revelar a verdade que é trazida pelo plano superior, plano espiritual superior, em codificar a doutrina espírita, trazer os esclarecimentos que Jesus havia prometido através do Consolador. E então Jesus diz que esse Consolador iria relembrar tudo o que o Cristo disse e revelaria novas coisas, das quais o povo na época ainda não estava preparado. E então Kardec está trazendo para nós essa confirmação, ou melhor, o Espírito Verdade está trazendo para nós essa confirmação de que Allan Kardec realmente estava incumbido dessa missão de trazer a terceira revelação, que é esse Consolador prometido pelo Cristo. Mas o Espírito faz algumas observações que nós estamos vendo aí. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. E então, vemos que todo missionário também está sujeito às leis que regem o nosso mundo. Tem o seu livre-arbítrio, tem as influências negativas, tem as armadilhas dos opositores. Por isso ele está alertando. Pode triunfar, mas pode também falir. Agora ele traz este esclarecimento. Se Allan Kardec viesse a falir, ele seria substituído, porque existem outros aptos a prosseguir com esta missão de trazer a revelação da doutrina espírita. E o Espírito Verdade ainda diz: os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de um homem. Quer dizer, existem muitas personalidades capazes de desempenhar as tarefas dos desígnios que Deus determina para a sua obra. E então o Espírito esclarece: somente a obra pode justificar-se. Ele aconselhou a Allan Kardec a não comentar sobre esta questão de ser o missionário chefe, de trazer os esclarecimentos da doutrina espírita, trazer a codificação, porque a própria obra, à medida que vai sendo projetada e mostrada à humanidade, ela fala de si, ela se justifica, assim como nós estamos vendo o resultado de todos esses ensinamentos que foram revelados através da doutrina espírita. E ele diz a Allan Kardec: os homens saberão reconhecê-lo.
cedo ou tarde. E estamos vendo agora a confirmação, né? Mais de 150 anos depois, nós estamos vendo o bem que a doutrina espírita já promoveu na humanidade, no planeta inteiro. Todos os países, todas as nações, a humanidade toda já tem grandes luzes pela revelação da doutrina espírita. E o Espírito Verdade usa esta frase, como Jesus também usava sempre: pelos frutos é que se reconhece a árvore. E é o que ele está falando para Allan Kardec. A humanidade, os homens irão reconhecê-lo, porque é pelos frutos que vão ver os resultados da obra. Outra pergunta de Allan Kardec: nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Vou reler a frase, que não ficou muito bem expressa. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Então ele está se colocando à disposição da providência divina, né? Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Olha, então, vimos que Allan Kardec, aceitando essa missão, e ele pede ajuda ao Espírito Verdade e aos bons espíritos, porque ele estava custando a acreditar que era capaz dessa missão, né? Olha ele dizendo aí: certamente nenhum desejo tenho de me vangloriar. Quer dizer, ele não estava se sentindo à altura da missão, na qual dificilmente ele acreditava, né? E então estou à disposição para servir de instrumento à providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. E a resposta, então, do Espírito Verdade: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Interessante essa observação aí, né? Sempre teve e sempre teremos a assistência dos bons espíritos. E uma missão como essa, de trazer uma revelação para a transformação da humanidade, é uma missão muito importante. E então a assistência não faltaria, como não faltou realmente, né? E o Espírito Verdade esclarece: você tem o seu livre-arbítrio, pode usar como queira. Então, você deve fazer o que for necessário para que possa realizar o cumprimento dessa missão. E ele então reafirma: nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Quer dizer, todos nós temos a nossa liberdade de ação. Se Allan Kardec houvesse
pensado em desistir, porque às vezes ele não se achasse, não tivesse alguns obstáculos que poderia atrapalhar. Se ele renunciasse, ele teria toda a liberdade de fazer isso. Não foi obrigado a desempenhar a missão. Mas outros que já estavam contemporâneos com Allan Kardec também poderiam continuar a missão de trazer a revelação da doutrina espírita. Temos informações de que Gabriel Delany, Leon Denis, era um dos que já estavam acompanhando Allan Kardec nessa revelação da doutrina espírita. Caso Allan Kardec falisse, sucumbisse a essa missão, um deles ou outro, nós não sabemos, poderia prosseguir com a tarefa de trazer a codificação da doutrina espírita. Vamos continuar lendo as palavras no diálogo. Allan Kardec pergunta: que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Muito objetiva a pergunta, Quais seriam as causas das falhas que poderia acontecer com Allan Kardec? A insuficiência da capacidade dele? Vamos ver a resposta. Não, mas a missão dos reformadores é prene de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjugarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, visto que Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação,
e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Grandes orientações, né, gente? Vamos ver aqui que tem muita informação e uma revelação para nós que Allan Kardec teve o cuidado de fazer essa consulta com o Espírito Verdade, porque é uma missão importantíssima, né? Muito grave as colocações que nós estamos vendo aqui. Então, Allan Kardec procura saber qual poderiam ser as causas do fracasso que ele, caso tivesse algum fracasso, quais seriam as causas, né? Será que é a falta de capacidade dele? Pergunta Allan Kardec, né? Mas o Espírito Verdade então responde: não. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Olha aí, primeira alerta: todos aqueles missionários que vieram defender a verdade e os desígnios divinos, eles sofreram perseguições, os perigos, né? E então em todos os passos sempre teria alguma dificuldade. E ele diz aí: é rude a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Já começa então a mostrar o alcance que teria ou que tem a doutrina espírita na humanidade, né? Então é uma questão de mudar a visão de todas as pessoas em relação às verdades que são reveladas do plano espiritual. Não suponhas que te baste publicar. O interessante é isso aí, né? Porque muitos que são reveladores, que trazem algumas verdades, se limitam a publicar os livros, a fazer palestras, né? Mas muitos não foram perseguidos como Allan Kardec foi perseguido, né? Ele teve grandes obstáculos, superou grandes desafios para vencer e conseguir manter a doutrina espírita intacta, trazendo a pureza dos esclarecimentos à luz do Evangelho de Jesus, não é? Então ele esclarece: suscitarás ódios terríveis contra ti, inimigos encarniçados. Nós sabemos que foi muito perseguido Allan Kardec, né? Um dos exemplos que nós vimos destas perseguições é o Alto de Barcelona, onde foi determinado que se queimassem todos os livros das obras que Allan Kardec havia publicado, né? E então esse ato foi um grande embaraço no momento, mas trouxe um despertamento para as pessoas, chamou a atenção das pessoas. Por que será que não estão querendo deixar-se revelar alguma coisa para o nosso conhecimento? Por que eles não querem que nós fiquemos sabendo? Então isso despertou a curiosidade da população naquela época, fez com que a doutrina se divulgasse ainda com mais força, né? Com mais rapidez, né? É um dos exemplos. Então esses inimigos encarniçados foi o que aconteceu em muitos momentos, né? Ver-te-ás abraços com a malevolência. Então isso aí também não faltou, né? Como até hoje ainda não falta para quem quer falar mal
daqueles que estão trabalhando em nome da verdade e especialmente em nome da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Calúnia, traição, mesmo dos que te parecerão mais dedicados. Olha aí, e realmente aconteceu isso, né? As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Tivemos esses episódios aí, e hoje nós temos também grandes revelações daqueles que falsearam os ensinamentos, as instruções que Allan Kardec trouxe, né? É só nós observarmos os relatos e os argumentos de grandes expositores espíritas, que aí nós vamos entender o que foi que aconteceu com essas instruções falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício do repouso, da tranquilidade, da saúde e até da vida. E realmente nós vimos isso aí, né? Ele se dedicou tanto à revelação da doutrina espírita que diminuiu muito o tempo da longevidade física que ele teve aqui na Terra, né? Ele desencarnou antes do momento das forças físicas, né? Se desgastou muito fisicamente e então partiu antes da hora, podemos dizer assim, né? Prejudicou a sua saúde e ele ficou muito debilitado e não pôde prosseguir mais além do que foi, né? Ora bem, não poucos recuam. Então ele está recebendo um alerta. Muitas pessoas recuam quando vê que a estrada não é florida, que vem urzes, pedras agudas e serpentes, as armadilhas da estrada, né? Para tais missões não basta a inteligência, né? Tem que ter muita cautela, muita perseverança, né? E foi o que Allan Kardec conseguiu fazer, né? Com perseverança, com confiança na providência divina, doou tudo o que tinha, né? As suas próprias forças e a própria vida em favor da doutrina dos Espíritos. Faz-se mister primeiramente para agradar a Deus a humildade. Olha as virtudes que o Espírito Verdade traz como primazia a Allan Kardec. Agradar a Deus, nós precisamos de humildade, modéstia e desinteresse. Deus abate os orgulhosos e os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Ainda tem mais outra: prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Muito interessante isso aí, né? Por isso, o bom senso de Allan Kardec, a perseverança, a coragem nunca faltou em momento algum. Nós vimos na história, nas revelações, que ele foi até o fim com muita nobreza, né? Finalizando, ele exigem-se por fim, o Espírito Verdade finalizando o diálogo, exigem-se por fim devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada
há condições que dependem de ti. Muito alerta, muito grave, mostrando o que Allan Kardec iria encontrar pela frente, quando ele estava abraçando essa missão de trazer a codificação da doutrina espírita. Agora são palavras da equipe do estudo sistematizado. Após o diálogo com o Espírito Verdade, estando mais lúcido sobre o que lhe competiria fazer daí para diante, Rivaio, que é o Allan Kardec, elevou a Deus uma prece revelando humildade e total submissão. Vamos ver a prece que Allan Kardec fez. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe de teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e, com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Maravilha de prece, né? Isso aí é muito confortante para nós, saber que Allan Kardec tem essa humildade, essa simplicidade e abraçou a missão, se colocando à disposição da providência divina, né? É um exemplo muito grande para nós, porque quantas vezes somos convidados a trabalhar no movimento espírita, a oferecer alguma coisa, e nós sempre achamos alguma situação que nos impede de nos colocar à disposição do trabalho na doutrina espírita, em favor da doutrina espírita. Nós precisamos entender que somos beneficiados por estes esclarecimentos, por essas luzes das verdades eternas, mas nós temos a responsabilidade de compartilhar. É um dever que nós temos, não é? Jesus fala para nós: dai de graça o que de graça recebeste. Está sendo benéfico para nós, está mostrando para nós o caminho que devemos seguir para nos sentir em paz com a nossa consciência, buscando o nosso crescimento, a nossa evolução. Existem muitos irmãos carentes, sofrendo, passando dificuldades por desconhecer essas verdades. E então nós temos como responsabilidade de mostrar algo de nós, dar o nosso testemunho de vida, oferecer a nossa pequena parte nesse conjunto de trabalho, de obras que se realiza no movimento espírita. Não é isso? E então, essa prece de Allan Kardec é para nós um incentivo, para nós então sabermos que também nós, Allan Kardec já está dizendo aqui, ele falava que a boa vontade não ia desfalecer, mas ele temia que as forças que ele trazia, que ele tinha, não seriam o suficiente. Por isso ele pediu forças físicas e morais. Olha que coisa interessante. As forças morais, aquilo que nos dá sustentação nos nossos ideais mais nobres da nossa vida, não é?
Continua então a equipe da Federação Espírita Brasileira. No que diz respeito ao teor do diálogo travado com o Espírito Verdade, Allan Kardec registra, 10 anos depois, as seguintes observações. Agora é Allan Kardec fazendo um comentário 10 anos depois dessas revelações. Escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiava, em o mais confiança depositava. Pregaram-me com a ingratidão, pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim, por aqueles mesmos que se declaravam ao meu favor e que, de boa fisionomia, na minha presença, pelas costas me golpeavam. Interessante isso aí, né? Pela frente eles estavam se mostrando a favor das obras que Allan Kardec estava realizando, mas pelas costas eles golpeavam Allan Kardec, né? Traíam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com dinheiro que ganhava do Espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Olha aí a confirmação que Allan Kardec está trazendo para nós, né? Das perseguições, das traições, né? Aqueles que estavam junto com ele, mesmo na Sociedade Espírita de Paris, é a primeira escola doutrinária que foi fundada por Allan Kardec, né? E então estamos vendo aí que não é fácil a missão de um missionário do Cristo aqui na Terra, né? Nunca mais me foi dado saber o que é repouso. Olha aí. Então precisamos de ter isso como exemplo para nós, não desfalecermos diante das tarefas, né? E um detalhe interessante, que muitos diziam que aqueles que estavam apoiando Allan Kardec eram pagos, né? Que muitos davam força, incentivavam o trabalho, acompanhavam, e muitos então falavam que essas pessoas estavam sendo pagos com o dinheiro que Allan Kardec ganhava do Espiritismo. Olha que revelação importante para todos nós que somos estudantes e aprendizes, trabalhadores na casa, no movimento espírita, né? Continua Allan Kardec. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo,
e que prossegui, sempre com o mesmo ardor no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso, e tudo isso se verificou. Observa Allan Kardec. Mas também, a par dessas vicissitudes de satisfações experimentei. Agora ele mostrando o lado da satisfação. Se de um lado ele teve perseguições, teve traições, grandes obstáculos, tribulações, transtornos, por outro lado, ele está dizendo que teve muita satisfação, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Ai, que maravilha! São os resultados dos esforços de Allan Kardec, né? Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Olha que está revelando para nós aqui a satisfação que ele teve. O que a doutrina espírita estava promovendo na vida das pessoas que estavam carentes, aqueles aflitos que procuravam o esclarecimento, o conforto, assim como nós hoje, quando estamos na doutrina espírita, procurando esse conforto, esse amparo, essa proteção, a assistência dos bons espíritos. Quantos tratamentos espirituais nós recebemos sempre que viemos à casa espírita. No ambiente, no movimento espírita. Continua Allan Kardec. Este resultado não anunciou o Espírito de verdade, sem dúvida, intencionalmente, apenas para me mostrar as dificuldades do caminho. Então Allan Kardec está mostrando aí que realmente o Espírito de verdade não contou a ele que ele teria essa satisfação, intencionalmente, porque somente depois do resultado é que Allan Kardec iria perceber os resultados, o que iria ocasionar na vida das pessoas a revelação da doutrina espírita. É isso? Continua Kardec. Qual seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem refiro-me às satisfações morais sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos e desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Que maravilha, né, gente? É um depoimento extraordinário para nós esse aí, para nós aprendermos a manter a nossa perseverança, a nossa confiança e reconhecer os méritos que Allan Kardec teve e tem, de trazer essas verdades a toda a humanidade. A cada dia que passa, a doutrina se difunde, se divulga cada vez mais nos 4 cantos do planeta. E muitos espíritos encarnados e desencarnados são resgatados daquele ambiente
de dor, de penúria, de desespero, graças às revelações da doutrina espírita. Da mesma forma que o Evangelho de Jesus, na época em que Jesus veio trazer as revelações, Jesus, com seus ensinamentos, resgatou muitas almas, inúmeras almas, encarnados e desencarnados, com as verdades que ele trouxe, da Boa Nova. E quantos começaram então a trabalhar, os primeiros cristãos, com afinco, com dedicação e com sacrifício, assim como Allan Kardec. Todos os missionários das esferas superiores que vieram trazer aos homens esses esclarecimentos das verdades, do conforto, das revelações do plano superior, todos eles foram perseguidos, maltratados, Assim como Allan Kardec, muitos teve grandes obstáculos a vencer para cumprir a missão que Deus designava a eles. Mas como nós vimos o Espírito Verdade esclarecer, todos tiveram a sua liberdade de ação, de escolha. Não foram obrigados a agir sob o jugo das determinações. Se eles quisessem desistir, poderiam. Mas como eram espíritos já amadurecidos, capacitados, iluminados, mantiveram até o fim o testemunho de vida, para que essas verdades chegassem até nós, para iluminar o caminho da humanidade. Não é isso? Então nós estamos vendo essas revelações e nesses fatos históricos grandes ensinamentos. Vemos aí a disposição de Allan Kardec em trazer esses ensinamentos, mas com muita humildade, sem se achar o mais preparado para aquela missão. Muito importante esse testemunho que ele trouxe, essas revelações, E então fica aí mais uma grande oportunidade para nós raciocinarmos, analisarmos e pensarmos: o que será que a doutrina já realizou na minha vida e o que eu tenho feito como retribuição dessas dádivas, dessas bênçãos, dessas luzes, dessas graças que eu recebi. O que eu tenho feito? É bom sempre a gente se perguntar, Porque Jesus já nos esclarece lá no Evangelho: aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. É assim? Hoje nós temos a revelação que não deixa dúvidas para nós com relação ao nosso futuro, com relação ao que nós devemos realizar aqui no plano físico, no plano de encarnados, E então está em nossas mãos usarmos esta oportunidade para que possamos concorrer o melhor da nossa existência, não só para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, mas também auxiliando aqueles que precisam deste esclarecimento, dessas luzes da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então nós vamos finalizar aqui fazendo uma prece, agradecendo a todos pela participação, pelo incentivo, pelas vibrações, e vamos buscar a nossa elevação de pensamentos e sentimentos. Senhor Jesus, estamos felizes
com esses ensinamentos, com essas revelações, que irão favorecer a nossa perseverança no bem, a nossa busca pelo conhecimento, pelo esclarecimento e pelo trabalho em favor de muitos irmãos que precisam da nossa ajuda. Te pedindo, Senhor, que nos dê coragem, sabedoria, discernimento, e que a Tua paz permaneça em todos os corações, em todos os lares. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus irmãos, finalizamos aqui mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Semana que vem vamos prosseguir com novas revelações. Estamos vendo que a cada estudo, grandes orientações, novas surpresas, novas emoções nos assistem, nos invadem o coração e o pensamento, porque são muito incentivadores essas revelações para a busca do nosso aprimoramento. Gratidão a todos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vós. Obrigado, muita paz.